Olá, eu sou a professora Elaine Muniz, do 5º ano da Unidade São Gonçalo. Eu queria te convidar aí no seu material escolar, pegar o livro de OPE, esse livro verdinho, que nós vamos estudar hoje o módulo 2, que tem como tema ser empreendedor. Então, hoje nós vamos juntos estudar o que é ser empreendedor, quais são essas características que o empreendedor precisa ter. Então, eu quero te convidar a pegar o seu livro, esse livro aqui eu mostrei no iniciozinho, e abrir comigo na página 30. Nós vamos juntos abrir na página 30 para estudar, começar hoje, estudar o que é ser empreendedor. Essa página aqui. Vamos lá? Antes de começar a nossa leitura juntos do nosso livro, eu queria fazer 2 perguntas e eu queria que vocês pensassem junto comigo. Primeiro, o que é ser empreendedor? Segundo, antes de começar a leitura do nosso livro, eu queria que pensássemos juntos sobre 2 questões. A primeira, o que é empreendedorismo? E a segunda, quais são as características de um empreendedor? Então vamos lá. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é uma ideia que surge a partir de uma necessidade. E essa ideia, ela pode ter fins lucrativos, ou seja, ela pode ter dinheiro, ela pode vir depois o retorno como forma de dinheiro. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu trabalho numa empresa e eu observe que as pessoas dessa empresa, elas se alimentam muito mal. Elas comem coisas que não são saudáveis, que prejudicam a saúde delas. Então, eu observando isso, observando essa problemática, porque quando nós não temos uma alimentação saudável, logo nós não teremos uma vida saudável. Então, isso é um problema. Eu pensando nesse problema, nessa problemática, eu tenho uma ideia. Qual a minha ideia? Eu vou fazer comidas saudáveis, marmitas saudáveis, para poder vender para essas pessoas. Para que essas pessoas tenham uma alimentação saudável, para que elas possam ter saúde, para que elas possam ter qualidade de vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um problema, que é pessoas que se alimentam mal. Então, eu tenho a ideia de criar uma marca alimentícia que vai fabricar marmitas com comidas saudáveis, com alimentação saudável. E aí, eu vou fazer a propaganda dessa comida e eu vou vender. Então, eu tive um fim lucrativo. Eu vendi a comida e eu vendi nessa ideia, comprei essa ideia. Mas suponhamos que eu consiga chegar em outras empresas. Essas pessoas, elas vão falar da minha comida, elas vão dizer que estão se alimentando bem por causa das marmitas que eu faço. Essas outras pessoas começam a me procurar. Para quê? Para ter acesso a essa comida, ter acesso a essa alimentação saudável. Só que eu chego na minha casa e penso o seguinte: poxa, eu não vou conseguir atender essas pessoas. Eu não vou conseguir dar conta de fazer tanta marmita. Então eu chego à conclusão que é viável, que é melhor eu contratar alguém para que possa me ajudar no desenvolvimento dessa tarefa, que é fazer o maior número de marmitas para poder vender, para poder ajudar as pessoas a ter uma alimentação saudável. Então, eu contrato pessoas para trabalhar junto comigo. E aí entra uma característica que a gente vai ver daqui a pouquinho, características de um empreendedor, que é a liderança, que é a meta, que são objetivos. Então, eu contrato mais pessoas, logo eu vou ter mais comida para poder vender, mais marmitas para vender, vou estar gerando empregos, vou estar ganhando meu dinheiro e vou estar solucionando o problema de algumas pessoas, que é ter uma alimentação saudável. Então, empreendedorismo nada mais é do que você ter uma ideia para solucionar um problema. Eu dei o exemplo, de uma ideia, de uma marca. Eu posso transformar essa ideia numa marca.
Mas existem também projetos, né? Na nossa escola, por exemplo, se nós temos um problema de crianças que jogam muito lixo no chão, muito lixo no pátio, um exemplo. Então, isso é um problema. Então, eu posso também criar um projeto junto com os outros professores para solucionar esse problema. Então, tudo que eu consiga fazer que solucione problemas é um ato empreendedor. E aí, a segunda coisa que eu pedi para você pensar um pouquinho. Quais são as características de um empreendedor? Um empreendedor, ele precisa ter metas. O que são metas? São objetivos. O que eu quero resolver? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Então, metas, objetivos. A segunda característica que eu queria trazer para vocês sobre o empreendedor é que o empreendedor, ele é persistente, porque não vai ser fácil. Solucionar problemas não é fácil, não é uma tarefa fácil. Mas se eu desistir no primeiro obstáculo, na primeira falha, eu vou conseguir solucionar esse problema? Não. Então eu preciso ser persistente. Eu tentei solucionar, não consegui? Então eu preciso pensar mais um pouco, eu preciso desenvolver novas metas, novos meios, novas estratégias para que eu possa solucionar esse problema. Então, essa é uma característica fundamental do empreendedor, persistência. Uma outra característica que eu queria trazer para vocês é a liderança. Um bom empreendedor, ele é um bom líder. Ele consegue influenciar pessoas. Não vamos confundir liderança com autoritarismo, tá? Eu posso ter autoridade sobre o grupo que eu lidero, sim, mas eu não só mando. Um bom líder é aquele que ensina fazendo. Ele ensina sem precisar mandar. Ele pede, ele não ordena. Então, não vamos confundir essas duas coisas, né? Porque eu sou o líder da minha equipe, que eu preciso levantar o meu tom de voz, que eu preciso ser grosseiro, que eu preciso que todas as minhas ordens sejam obedecidas no meu tempo, do meu jeito. Existem diferenças de autoritarismo para liderança. Um bom empreendedor, ele é um bom líder. Ele se coloca no lugar dos liderados, daqueles que recebem os comandos, não as ordens, comandos, recebem as orientações e ele lidera esse grupo para quê? Para o melhor desenvolvimento, para que as metas, os objetivos sejam alcançados. Então, eu quero te convidar agora para pegar o seu livro e nós vamos conhecer a história de 2 empreendedores. Vamos ler comigo? Então, vamos lá, página 30. Todo mundo comigo? Então, vamos lá. O empreendedorismo pode ocorrer de diversas formas. Nem todos os empreendedores são industriais bem-sucedidos ou são conhecidos internacionalmente. A escolha profissional nos remete ao futuro, perspectivas, sonhos, projetos e uma dose de imprevisibilidade, que são imprevistos. Também lembra um jogo complexo e desafiador, com vários fatores. O dono do jogo é você. E vamos observar que o dono aqui, está entre parênteses. Lembra a diferença que eu falei sobre ser líder e ser autoritário? Então, você pode ser o dono do jogo, o criador da ideia, mas para fazer funcionar nem sempre você consegue sozinho, né? Você precisa liderar, ter um espírito de liderança. O sociólogo Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, nasceu em 1935 e faleceu em 1997. Fundou a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em 1993, para buscar soluções para as questões de fome e da miséria. A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, criada na cidade do Rio de Janeiro, é uma instituição sem fins lucrativos,
Então, não tem o objetivo de ter dinheiro. E de utilidade pública nacional, de caráter apartidário, ou seja, que não tem nenhum partido, cujo propósito é atuar no desenvolvimento de atividades contra a exclusão social através da doação de medidas práticas. Então, vamos para a página 31. A ação da cidadania conta com uma rede de mais de 2.000 comitês em todo o Brasil, onde se prioriza o apoio ao desenvolvimento de projetos de geração de empregos e renda, sendo que também são prioritários os projetos que visam a capacitação de lideranças comunitárias, estimulando a capacidade de cada cidadão prover seu próprio sustento através da remuneração de seu trabalho. Essa é a nossa luta, e para isso trabalhamos com programas de capacitação profissional e cultural em prol da conquista de uma cidadania plena. Então, esse projeto, ele tem como objetivo capacitar profissionais para que eles desenvolvam trabalhos próprios, né? E através desse trabalho, eles ganham o salário deles, o dinheiro deles. Então, é basicamente esse projeto. Eles viram um problema, que eram pessoas que tinham falta de acesso a uma boa alimentação, a uma moradia digna, a uma vida de qualidade, porque não tinha salário, porque não tinha dinheiro. Então, eles resolveram capacitar pessoas para poder prover o seu próprio sustento. E agora nós vamos conhecer a próxima empreendedora, que é a Francine Lima. Francine Lima é uma jornalista que em 2013 resolveu olhar nos olhos das pessoas e perguntar se elas realmente sabiam o que estavam comendo. Criou então um canal no YouTube e no Facebook para alertar as pessoas sobre o mercado de alimentos. Leia o texto que ela apresenta no YouTube. Olá, eu sou Francine Lima, jornalista com mestrado em nutrição em saúde pública pela USP. Meu trabalho é trazer informações e questionamentos para ajudar você a pensar melhor nos seus hábitos alimentares. Aqui no canal do Campo à Mesa, você descobre a verdade sobre os alimentos e também as mentiras que as indústrias contam. Como interpretar os rótulos? Será que os produtos que se dizem saudáveis são todos saudáveis? São tão saudáveis? Como eles são produzidos? Será que as marcas mais conhecidas são confiáveis? Será que nossa legislação protege mais os direitos do consumidor ou os interesses da indústria? Então, nós vimos anteriormente o exemplo de dois empreendedores, do Betinho, que viu uma problemática social e decidiu teve uma ideia de criar um ambiente onde ele poderia ensinar pessoas a construir coisas que pudessem gerar lucros e assim automaticamente levar sustento para as suas casas. E no segundo caso, nós vimos a Francine, né, uma jornalista que tem formação nutricional, que vê pessoas se alimentando de maneira errada, vê pessoas que não conseguem identificar algumas coisas, algumas informações importantes nos rótulos, nas embalagens, e cria um canal no YouTube a fim de ajudar essas pessoas. Então agora, queria que você abrisse comigo o seu livro na página 32. Nós vamos responder algumas perguntas. Vamos lá. O que você entende pela frase "Quem tem fome tem pressa" de Betinho? Será que quando a gente está com fome a gente consegue esperar muito tempo? O que será que Betinho quis dizer sobre isso? Lembrando que ele fala muito sobre desigualdade social. Foi até um tema que nós trabalhamos anteriormente no conteúdo de geografia, que falava sobre algumas desigualdades sociais no nosso país. Então, quando ele fala "quem tem fome tem pressa", o que Betinho está querendo dizer com isso? Registra aí no seu livro. Número 2. A atitude de Betinho teve um impacto na sociedade. Ela mexeu com algumas pessoas. Afetou a vida das pessoas, né? A atitude de Betinho teve um impacto na sociedade, afetou na vida das pessoas. Por quê? Por que a ideia dele, por que
as metas que ele traçou, os objetivos, conseguiu afetar a vida de algumas pessoas, conseguiu afetar diretamente, mudar diretamente a vida de algumas pessoas. Então, registrei sua resposta. Vamos lá, vamos fazer o registro, né, das nossas ideias, do que a gente conseguiu absorver com esses depoimentos do Betinho e da Francine. Número 3. Na sua opinião, Francine é empreendedora? Se é, que características empreendedoras você apontaria nela? Então vamos pensar, para responder primeiro, se ela é ou se ela não é. Ela viu algum problema? Ela teve alguma ideia para solucionar esse problema? Se a resposta for sim, quais são as características empreendedoras de Francine? Então você vai registrar aí, bem bonito, na questão 3. Questão número 4. Você também gostaria de fazer e postar vídeos ou de escrever um blog? Se gostaria, a respeito de qual tema? A Francine, ela teve, né, a ideia de criar um canal no YouTube com uma questão alimentícia, alimentação saudável. E você? Se você fosse criar um canal, um blog, sobre o que você escreveria? Registra aí para mim. Depois a gente compartilha. Eu quero saber quais são os temas aí que vocês gostariam de trabalhar. Eu vou ficar bem curiosa aqui na minha casa, querendo saber a ideia de vocês. Agora abre comigo na página 33. Aí nós temos 8 metas que a ONU estabeleceu para diminuir as desigualdades sociais no mundo. Não é só no Brasil, não, no mundo. Então vamos lá. Questão 5. A Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2020, estabeleceu 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. No Brasil, os 8 jeitos de mudar o mundo são ações que visam melhorar a qualidade da saúde e da educação, reduzir desigualdades entre gêneros, erradicar a mortalidade infantil, garantir a sustentabilidade ambiental. São eles. Então, aí nós temos os desenhos dos objetivos. Esses objetivos são para o mundo, mas no Brasil criou-se essas imagens, esses símbolos, e nós vamos ver agora. 1. Acabar com a fome e a miséria. 2. Educação básica de qualidade para todos. Lembrando que a educação básica do ensino fundamental e o ensino médio, todos temos direito. É um direito nosso. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. Está falando aí sobre aquelas empresas que nós vimos lá no capítulo de geografia que falava sobre Brasil, um país de desigualdades. Pois é, que falava sobre empresas que não valorizam o trabalho da mulher, que preferem contratar homens. Enfim, é mais ou menos essa questão. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde das gestantes. 6. Combater as AIDS, a malária e outras doenças. Nós estamos agora numa pandemia e aí tentando encontrar soluções para combater esse novo vírus. 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, 8 jeitos de mudar o mundo e nós podemos. Então, letra A. Na sua opinião, os objetivos foram alcançados? Será que todos esses objetivos foram alcançados? Será que conseguimos acabar com a fome, com a miséria? Será que nós conseguimos uma educação de qualidade para todo mundo? Será que todos esses objetivos, esses 8 objetivos foram alcançados? O que faltou? O que você acha que faltou ser feito? Que pode ainda ser feito para que esses objetivos sejam alcançados? E o que deve ser feito agora em benefício de cada um de nós? Então, você vai agora pensar e vai registrar o que você acha, qual ideia você teria para que essas situações que ainda estão bem presentes na nossa sociedade, elas possam ter um fim.
Então, você vai pensar e vai registrar aqui na letra A. Nós temos bastante linhas, né? Você pode fazer o seu registro e em breve compartilharemos na nossa aula ao vivo. Então, fiquem pensando, registrem as ideias e se cuidem, fiquem em casa, que em breve a gente volta aqui para ver mais um conteúdo, tá bom? Um beijo e até a próxima!